Bom dia! Bom dia, Sônia. Bom dia! Tá aqui. Aldo, tá? Stephanie, tá? Sávio entrou. Bom dia. Luca? Não. Caetano? Também não. Maju? Tá aí. Yukio? Não. Nicole? Também não. Leandra, tá? Valentina? Não. Caetano tá sim. Gustavo? Não. Henrico tá. Lucas Rocha, não. Nayara, não. Gabi Siqueira, tá. Ana Vitória, tá. Júlia, tá. Vitor, não. Nicolas, não. Luiz Gustavo, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certinho. Muito bem. Então, vamos lá. Vou só terminar, explanar o restinho que faltou da aula passada. E aí nós vamos ver frente 2, herança quantitativa. Então, lá na frente 1, no módulo 19, nós estávamos falando sobre ecologia. Vocês, para quem tentou fazer os exercícios, vocês devem ter percebido que é um módulo bem simplesinho, bem básico em relação, né, aos outros que estão por vir. Então, assim, esse é o primeiro contato com a ecologia. Então, nesse primeiro momento, o que é importante vocês saberem? Que existe um estudo, né, existe um estudo, né, da ecologia. Por que surgiu a ecologia? A ecologia surgiu ao longo do processo onde o homem começou a fazer alguns processos, né, no planeta Terra e começaram a prejudicar o ambiente. Enquanto esse prejudicar o meio ambiente, ele estava muito longe da vida, da nossa vida, ele era praticamente esquecido. Então, o homem, ele colocava fogo nas florestas, ele desmatava para a construção de móveis, ele fazia todo o processo de desmatamento para construir, né? As casas foram... as cidades foram tomando forma, cada vez mais e mais a pessoa quer construir, as empresas. Então, no começo desse processo, era tudo muito liberado, ok? Conforme essas ações humanas, elas começaram a interferir no ambiente onde a gente vive, no ambiente onde nós vivemos, começaram a interferir no processo de gases poluentes na atmosfera, e esses gases começaram a causar problemas, como o aquecimento global, o efeito estufa, e
E aí, com toda essa problemática aí que nós vamos ver ao longo do processo, né, dessa frente, que é o estudo da ecologia, o homem sentiu a necessidade de entender um pouquinho melhor sobre os ecossistemas, né? Ecossistema é todos os fatores de vida, né? O biótopo que ele tem ali, né? Mas a comunidade que ele vive. E essa comunidade também pode ser chamada de biocinose. Nós não vivemos sozinhos, né? Eu dei alguns exemplos para vocês na aula passada, aqui em casa, eu tenho no mínimo, estou vivendo com outros seres humanos, eu tenho a minha mãe, né, no caso, minha mãe tem 2 crianças, aí eu tenho vários pássaros, né? Aqui em São José tem muito pássaro, então eles entram até dentro de casa, muitas vezes para pegar farelo que está em cima da mesa e tudo mais. Então nós temos vários pássaros, fora os insetos, né? Vários tipos de insetos, marimbondo, pernilongo, mosquito, formiga, né? Então, nós temos ali uma quantidade de indivíduos vivendo num determinado ambiente. Então, aquele ambiente vazio, né, aquele ambiente que não tem vida, que a gente chama de ambiente abiótico, né, junto com todos os organismos que vivem ali em comunidade, ele vai formar o nosso ecossistema. E aí nós temos ecossistemas bem simples, ecossistemas enormes, e o homem tem a necessidade de entender como esses ecossistemas eles sobrevivem, né? Qual é a interação entre um organismo vivo e um organismo não vivo? Quem são os produtores daquela? Aí nós vamos entrar um pouquinho sobre no processo da cadeia alimentar, né? Quem são os produtores daquele ecossistema? Quem são os consumidores? Quem são os decompositores? O sol como um processo energético primordial, né, para a vida no planeta. Então, digamos que o sol é a fonte primária de energia. Então, nós vamos ver muito, né, muito esse processo. A hora que nós formos trabalhar cadeia alimentar, teia alimentar, nós vamos voltar a falar sobre tudo isso que eu estou falando de cadeia alimentar, né, que é muito importante, cai muito em prova vestibular. Mas nesse primeiro momento vocês precisam entender que dentro dos ecossistemas tem essas cadeias e cada qual tem um papel na natureza, né? E a gente chama esse papel de nicho ecológico. Então, o nicho é o papel do organismo naquele ecossistema. O pássaro, por exemplo, vai ter momento que ele vai estar em X ecossistema, vai ter momentos que ele vai estar em Y ecossistema. Como assim? Porque ele voa, cada hora ele está num lugar, cada hora ele pode visitar um ecossistema diferente. Num ecossistema ele pode ser presa, no outro ecossistema ele pode ser predador. Então, num ecossistema ele pode ser consumidor primário, no outro ecossistema ele pode ser consumidor secundário. Então, o papel desse organismo, o nicho que ele desempenha naquele ecossistema, pode alterar dependendo do animal, dependendo do organismo que nós estamos falando, né, conversando. Além do nicho ecológico, nós temos o habitat dele, né? A casa dele, onde ele mora, né? Essas condições de habitat, elas podem ser reproduzidas, né? Também com vários processos que ele pode ter ao longo do processo, inclusive no processo de evolução dessa espécie, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado no momento da resolução desses exercícios, porque alguns organismos são fiéis ao seu habitat, outros, ele vai de um habitat para outro. Então, né, é o endereço mesmo daquele animal, daquela espécie. Já o nicho ecológico a gente chama de, faz uma analogia aí à profissão do animal, né? Estranho dizer isso, mas a analogia ela requer essa palavra aí, tá? Então, o nicho seria a profissão do animal naquele ecossistema, e o habitat dele seria o endereço desses animais aí, tudo bem?
Não podemos esquecer que existe um nível de organização, ok? Esse nível de organização, na biologia, ele pega desde o átomo até a biosfera. Então, você tem o átomo, o conjunto de átomos formam moléculas. Essas moléculas podem ser orgânicas ou inorgânicas, vai depender do átomo em questão, né? O conjunto desse átomo. Depois das moléculas, ele vai formar o quê? A célula. Então, a célula, ela é a primeira partícula de vida, é a menor partícula de vida, mas a menor partícula existente é o átomo, ok? Só que o átomo, ele não tem vida, porque ele não é formado por células. Dentro da biologia, a gente vai ter a vida no momento do surgimento da célula. O conjunto de células que desempenham a mesma função, nós chamamos isso de tecidos. E aí, esses tecidos em conjuntos vão formar órgãos. Esses órgãos, né, trabalhando juntos, vão formar sistemas. E todos os sistemas do organismo, e todos os sistemas formam o organismo em questão, que nós podemos estar falando de um ser humano, nós podemos estar falando de um plateuminto, de um anelídeo, né? Temos que tomar cuidado com organismos que não têm nem tecidos, né? Então, se a gente parar para pensar nos poríferos, por exemplo, os poríferos, eles são os primeiros animais na cadeia zoológica, porém, a única estrutura que os poríferos têm são os coanócitos. Eles são rígidos, de calcário ou sílica, são organismos extremamente simples, né? São formados por células, e essas células, elas têm um nome específico, que são os coanócitos. Mas, infelizmente, os poríferos não têm tecido ainda, né? São organismos que não têm tecido. Se ele não tem tecido, ele não tem as outras estruturas de organização. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, tá? Aí, é claro que, lembrando do organismo, organismos da mesma espécie vão formar o que a gente chama de população. Então, tem população de pessoas, população de formigas, população de borboletas, população de elefantes, sei lá, populações. Várias populações vivendo juntos num determinado local, sem o local, tá? Só os organismos vivendo juntos, de diversas populações, nós temos o que nós chamamos de comunidade. Essas comunidades inseridas num habitat, inseridas num local de estudo, aí nós podemos chamar isso de ecossistema. E o conjunto de vários ecossistemas forma a biosfera, que é aonde tem vida, é a esfera da vida, ok? Então, esses níveis de organização é muito importante. Lembrando que toda molécula, né, orgânica, ela sempre vai ter a presença de um carbono, tá? Pelo menos um carbono. Então, o carbono, ele é essencial para moléculas orgânicas, tá? Se tratando de vida, todo o processo, todos os organismos vivos vão ter carbono, ok? Muito bom. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Tem uma atividade avaliativa no Moodle que ela foi, e tem uma palavra que ela não está grifada, e aí vocês não vão conseguir responder. Então, eu vou compartilhar com vocês a questão, e eu quero que vocês anotem aí para vocês. Para vocês não se perderem. Ó, na minha aqui, ela tá como primeira questão. Eu não sei a de vocês. Então, eu grifei agora, ó, essa palavra aqui, ó, pele, ela não tá grifada. Eu fui olhar as questões para ver, para não deixar de falar nada, né, na aula. E aí eu percebi que
essa palavra não está grifada. Cuidado com essa questão, hein? Responda o que está perguntando. Tudo bem? Grife aí ou escreva que essa palavra pele precisa estar grifada. Eu vou grifar lá no Moodle depois, mas eu só vou fazer isso à tarde, porque eu tenho aula até 1h. Então, eu não vou conseguir abrir o Moodle aqui para mudar a questão lá no Moodle. Mas, se vocês forem fazer, por exemplo, amanhã ou à noite, eu já vou consertar lá, tá? Eu mesmo posso consertar. Tudo bem? Fechou? Alguma dúvida, alguma pergunta? Chegaram mais pessoas, deixa eu anotar. Gabriele chegou. Vitor. Vitor Augusto ou Vitor Azevedo? Quem é esse Vitor? Bom dia, Gabi. Não vai responder? Eu não tenho como pôr presença, eu não sei. Beth, eu acho que é o Augusto. O Augusto? Sim, Obrigada. Casaroto não E tá. a Ariana? Nicolas Mike. Vitor Azevedo não. Nayara não. Rocha não. Gustavo? Gustavo entrou? Não, também. Deixa eu só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faltando alguém. Ah, não, o Gustavo tá aí. Por que vocês não falam, hein? Nossa! Difícil, hein? Dificuldade que tem de abrir a boca. Jennifer. E fica com falta. Giovana não veio hoje? Não. Acho que agora foi. Não veio, Beth, ela teve que ir no dentista. E foi bem na hora da aula. Pronto. Acho que agora tá todo mundo. Ó, vamos combinar assim. Quando vocês entrarem na aula, já que vocês não querem falar, quando vocês entrarem na aula e a aula já começou, dá um oi no chat, porque senão eu tenho que ficar parando a aula para ver a presença de vocês, tá? E eu preciso fazer, a partir de agora a gente tem que fazer chamada, antes a gente não estava fazendo, mas agora tem que fazer. Então, começou a aula, eu vou fazer a chamada, tá? Mas a hora que se eu já estiver falando, se eu estiver dando aula e você entrar atrasado, você dá um oi lá no chat, senão eu não vou. Senão eu tenho que ficar parando para pegar presença, tá? Combinado? Legal, alguns alunos responderam aí no chat. É isso aí. Não fala comigo, pelo menos pelo chat, senão vocês ficam muito quietos. Eu não gosto disso. Eu fico muito irritada com isso. Então, vamos lá. Herança quantitativa. Vamos continuar. Se ninguém está perguntando, é porque já entenderam, né? A herança quantitativa, eu creio que vocês devem lembrar das aulas do ano passado, porque nós conversamos bastante, vocês fizeram vários exercícios sobre esse processo. Para os alunos novos aí, os alunos que não eram nossos, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu abrir minha apostila aqui, página 29.
Não tem problema, Jennifer. Só escreve quando eu já comecei, porque aí eu tô... Conforme vocês estão entrando, eu já tô fazendo a chamada, a gente perde muito tempo. Aí, conforme vocês forem entrando, não tem problema quem entrou atrasado. Acontece, às vezes a conexão não entra, às vezes foi tomar uma água, às vezes deu uma dor de barriga, ou às vezes a mãe chamou, sei lá. Pode acontecer tanta coisa, né? Mas só coloca para eu não precisar ficar procurando entre vocês quem é que eu deixei com falta, tá? Só para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos lá, herança quantitativa. Então, vocês viram, né? Em genética, que os organismos, eles têm um DNA, e que dentro do DNA nós temos genes. O conjunto de genes, né? Pode ter um par de genes que vai identificar uma característica para o indivíduo em questão. Mas existem algumas características que nós temos, não só nós, mas organismos, né, seres vivos, que não expressa sozinho, só com um par. Às vezes ele precisa de 2 ou mais pares de genes. Somando os efeitos desses genes, vai dar o fenótipo daquele indivíduo, certo? Então, creio que vocês vão lembrar, a gente fala muito de herança quantitativa quando a gente fala de cor de pele. Por que cor de pele? Porque existe várias tonalidades de pele, né? A pele é condicionada, a cor, né? É condicionada por 2 pares de genes. Esses 2 pares de genes, então, portanto, nós temos 4 alelos, né? Nós vamos ter ali 4 letrinhas, que essas 4 letras juntas vão condicionar a cor da nossa pele. Tudo que se diz respeito à cor, geralmente, a maior parte vai ser de herança quantitativa. No caso da pele, nós estamos trabalhando com 2 pares de genes. No caso de cor de olho, existe várias tonalidades de cores de olhos. Então, no caso da cor do olho, nós vamos ter 3 pares de genes, né? 3 pares. Então, você tem 6 letrinhas dentro do DNA que juntas vão somar os efeitos e vai gerar a cor do teu olho, certo? E tudo que tem cor de cabelo, sobrancelhos, pelos, tudo isso é condicionado por herança quantitativa, são vários genes. Outra coisa que a gente trabalha bastante em herança quantitativa é a altura, né? Se vocês observarem, dentro de uma determinada população, nós temos várias alturas, né? Eu, né? Não fui bem, não fui, né? Não passei na fila, cortei a fila da altura e passei muito rápido, não deu tempo de, né, crescer. Então, eu tenho 1,54 m, tem gente que tem 1,60 m, 1,62 m, 1,63 m, 1,65 m, 2, uns 80, 1,90, 92. Então, existe se a gente colocar indivíduos da mesma família, né, pai, mãe e filhos, eles nunca vão ter a mesma altura, né? Nós temos ali uma diferenciação na quantidade de centímetros entre uma pessoa, diferença de centímetro entre uma pessoa e outra. Isso é herança quantitativa, tá? Então, tudo que muda, altera muito, e tem vários tipos de cores ou vários tipos de efeitos dentro daquela mesma população, é herança quantitativa, tá? Lembrando também que muitos genes, quando eles somam os efeitos, em alguns casos, eles vão ter expressões diferentes. O que significa isso? Às vezes, eu tenho genes iguais ao do meu irmão, só que ele se expressa de uma maneira diferente entre uma pessoa e outra.
tá? O que faz um gene se expressar, ter essa expressividade de maneiras diferentes? Isso vai depender muito de vários fatores, principalmente fatores ambientais, né? E aí também nós temos, vamos dizer assim, essa variabilidade, né, de fenótipo de mais leve, às vezes pode acontecer problemas graves nesse indivíduo, né? De acordo com a expressividade do gene. Então, às vezes, eu tenho a pigmentação diferente, né? É o caso, por exemplo, do ruivo, né? Você tem lá duas pessoas que não são ruivas, que a hora que esses genes se encontram, geram um terceiro DNA do filho, e a hora que esses genes se encontram, eles vão gerar, vão somados, eles geram um efeito, né? Mas pode acontecer uma modificação do pigmento, né? Da pele, do cabelo, do olho. Então, às vezes, pessoas da mesma família podem exibir aspectos distintos. Isso é considerado até mesmo uma síndrome, tá? Tudo na genética que foge do comum, que foge do controle, eles chamam de síndrome, tá? Então, pode ter uma perda moderada de audição, ou até mesmo uma surdez. A cor do cabelo o cabelo pode nascer com uma mecha branca, né? E também pode acontecer a heterocromia da íris, que é aquele olho, né? Um de cada cor. É o olho direito e o olho esquerdo tem cores diferentes, né? E muitas vezes também eu posso ter ali uma criança, um jovem, um adolescente com cabelo grisalho precoce, tá? Então, essa expressividade, essa expressão dos genes, elas podem ocorrer de diferentes formas, ok? Quando são só pela cor, né, como o caso do ruivo, dessa mancha, dessa falha, né, do cabelo branco, uma mecha branca, ou até mesmo um olho de cada cor, a gente não dá outros tipos de características mais graves no indivíduo, né? É só uma questão da expressividade da cor, a expressividade daquilo que está acontecendo ali, mas em relação à cor. Então, eles não passa despercebido, o médico não acha isso importante e muitas vezes não chega a dizer para o pai que aquela criança tem esse tipo de comportamento no DNA de uma forma diferente, que o pai muitas vezes não vai entender, que é só uma expressividade diferente daquele gene, tá? Voltando na herança quantitativa, não tem a maior parte dos exercícios de genética de herança quantitativa, eles vão estar associados à cor de pele e cor de olhos. Então, na apostila de vocês, ele traz umas tabelas com os respectivos genótipos das cores envolvidas pela pele. Então, lembrando que a pele, né, a cor da pele é condicionada por um pigmento chamado de melanina. A melanina acredita-se, né, os cientistas ainda estão tentando provar cientificamente esse fato. Acredita-se que a melanina ela é fruto de uma produção da hipófise intermediária, né? Então, a hipófise, que é uma glândula que fica na cabeça, ela é dividida em 3 partes, né? Neurohipófise, hipófise intermediária e adenohipófise. Essas 3 partes da hipófise juntas faz todo o processo de mandar informações para as outras glândulas fornecerem hormônios, além da tiroxina, que é o hormônio principal da hipófise, né?
Acredita-se que a hipófise intermediária, a única função dela seria a produção de melanina, né? A produção desse pigmento, a quantidade de melanina existente no seu corpo vem da hipófise intermediária. Então, o que acontece? Todo mundo, tirando os albinos, né? Não os brancos, e sim os albinos não têm pigmentação, são organismos que são sem pigmentação. A produção de melanina nos albinos é zero, eles não têm a produção da melanina. Portanto, eles não têm cor, tá? Então, eles não vão ter cor, não vão ter essa pigmentação, tá? Essa pigmentação, essa cor de pele, ela tem uma função. A função da melanina é proteger a pele, que é um órgão, contra os raios ultravioletas do sol, ok? Esses raios ultravioletas do sol, quando eles penetram a pele, eles vão causar aí uma deficiência, né? Nas células, podendo causar a morte dessas células ou mitoses descontroladas nessas células da pele, causando assim, ao decorrer dos anos, um câncer de pele, ok? Então, a melanina, quando a gente toma sol na pele, ela vem e se expressa. Ela acaba deixando a pele mais escura para expressar aquela proteção que ela faz para que as células da sua pele não sejam queimadas, tá? Então, quanto mais melanina, mais escura a pele, mais genes dominantes a pessoa tem. Quanto mais clara essa pele, menos melanina, e os genes vão aumentando a probabilidade dos genes recessivos. Então, se a gente observar um negro e um branco, o negro tem todos os genes dominantes de cor de pele, e os brancos vão ter todos os genes recessivos da cor de pele. Então, como eu disse para vocês, são 2 genes que condicionam a cor de pele. Então, na apostila de vocês tem a tabelinha aí. Então, vai ficar azão, azão, bezão, bezão para o negro. Então, nós temos todos os genes dominantes, né? Então, você tem aqui o negro. Quando a gente vai falar de herança quantitativa, a gente geralmente coloca letras do alfabeto. São 3, igual cor de olhos, são condicionadas por 3 pares. Então, a gente põe A, B e C. Ou A, B, C, D, E, F. É bem em cima, né? Da dominância. E aí é sempre pelas letras do alfabeto, quando a gente trabalha com herança quantitativa. Então, não é porque nós estamos falando de cor de olhos que nós vamos usar um gene só, ou o azul, que é recessivo, o azinho. A gente usa isso no 8º ano, no começo da genética. Mas agora, vocês tendo uma base maior de genética, nós vamos usar as letras do alfabeto quando se diz respeito à herança quantitativa, tá? Deixa eu ver que tem umas perguntas aqui. Pode significar, sim, uma deficiência na hipófise intermediária, pode ser. Às vezes, um tumor de hipófise pode gerar tantos problemas, mas tantos problemas, né? E, às vezes, a hipófise intermediária não está conseguindo fazer a liberação, né? Dessa substância que é a melanina. Então, pode ser um problema de hipófise, sim, tá? Gene dominante, então quer dizer que o primeiro humano da Terra era negro, né? Então, isso é vamos dizer assim,
que o processo de evolução das espécies, estou dando isso no 9º ano. Nós vamos ver a evolução das espécies também no 3º, na frente 2. Inclusive, depois de genética, vai entrar em teorias da evolução, né? Na frente 2. Não sei se nesse bimestre, que eu não folhei a apostila, mas talvez no próximo bimestre. Então, Gabi, o primeiro humano, aí você fala, né? Era negro. Então, existem várias teorias, existem vários estudos tentando fazer essa resposta, né? Lembrando que são teorias, acredita-se que sim, né? Acredita-se que também tem a ver, né, com a localização do território, tem a ver com a localização daquele continente no planeta, né? Então, se a gente pensar que o inverno, né? O inverno, em algumas partes da Terra, eles são mais rigorosos, são maiores. Algumas partes do nosso território, vocês devem ver isso em geografia, metade do ano é noite e metade do ano é dia. E mesmo nas estações que tem o dia, o sol não é intenso, né? Então, acredita-se que esses locais, a pele das pessoas são mais claras, né? A quantidade de melanina não precisa ser tanta. Por isso que tem a ver com o processo de evolução das espécies, né? Os organismos mais evoluídos, os mais aptos, sobreviviam, geravam descendentes cada vez mais adaptados àquele local, né? E assim sucessivamente. Então, quando você pega o negro, vamos dizer assim, o negro africano ele é totalmente dominante, né? Mas se você pega um negro brasileiro, por exemplo, ele não é negro, ele é mulato, né? Por quê? Porque para ele ter aquele tom de pele, né, um pouco mais claro do que o negro africano, que o negro mesmo, ele tem pelo menos um gene recessivo. Então, dos 4 genes que ele tem, um deles é recessivo e os outros são dominantes. Ele pode ter o gene dele assim ou ele pode ter o gene assim. Então, ele tem um gene, ou A ou B, recessivo. E aí, nesse caso, nós estamos falando do mulato escuro, tá? Então, o mulato escuro é o nosso negro. Ele não para ele ser considerado negro, ele tem que ser negro de fato, tá? Aquela tonalidade de pele que é bem escura mesmo, que tem a maior parte desses negros vivem realmente na África, né? Alguns, quando eles vêm para cá, quando eles vêm para o Brasil e eles tiveram essa vinda lá no processo de colonização e tudo mais, aí entra a história, e aí essa miscigenação, né, essa mistura entre a tonalidade, entre os genes da cor, tornou-se os outros mulatos, né? Então, quando um negro ele teve uma negra teve filho com um branco, com um europeu, ou quando aquele europeu teve um filho com uma indígena, né, com os nativos. Então, essa mistura entre organismos de espécies diferentes, essa reprodução, que a gente chama de reprodução sexuada, a reprodução sexuada, ela faz com que ocorra aí a mistura entre esses genes e condicionam características nos fenótipos diferentes, né? Então, essa pergunta que alguns alunos fizeram aqui no chat, não foi só um aluno, foram 3 alunos que fizeram uma pergunta bem engraçado isso. Vocês fizeram reservadamente, mas são perguntas que 3 alunos fizeram mas que se diz respeito ao processo de evolução das espécies
processo de colonização e onde esse local ele está no globo da Terra, né? A quantidade de sol que ele recebe, tá? Então, assim, quando a gente vai na praia, a gente vê muito isso. A gente vai para a praia, aí tem gente que toma um solzinho e fica bem moreno, né? Tem gente que vai para a praia e fica vermelho. Quando a gente fica vermelho, significa que você está queimando a sua pele, você não está bronzeando ela. A melanina não está conseguindo proteger a sua pele. E aí queima. Todas as vezes que ocorrer da sua pele descascar pós um sol, significa que as células foram mortas, né? Aquelas células superficiais, elas morreram queimadas, né? E isso não significa que as células que estão abaixo dela são células que continuam boas. Elas podem ter sofrido algum processo de mutação, um processo de amadurecimento e rapidamente feito vários processos de ciclina, e aí pode gerar daqui a uns anos um câncer de pele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Os raios ultravioletas do sol, ele machuca, ele danifica a nossa pele, que é um órgão, né? E aí a gente, além de ter um envelhecimento precoce, né? Que é o de menos, você pode adquirir aí um câncer de pele. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E o protetor solar, ele faz isso. A hora que o sol bate na pele, o sol é filtrado. Isso não significa que a sua pele não está sendo queimada, mas aquele raio que causa o câncer de pele, esse problema nas mitoses descontroladas das células da sua pele, eles estão sendo filtrados, tá? Então, é muito importante, né? O envelhecimento pela luz, o fotoenvelhecimento, é exatamente esse processo que ocorre em muitas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica exposto ao sol, tá? É legal ser moreninha, é legal ter um bronzeadinho, né? As meninas, principalmente, adoram ficar com aquela marquinha. Ai, eu quero dar uma queimadinha. Ai, que eu sou branca, que eu sou branquela. Então, é aquilo, né? Que a gente já tá cansado de dizer. Meu cabelo é liso ou queria enrolado? Enrolado eu quero liso. Eu sou branca, quero ficar morena. Eu sou morena, quero ser branca, né? Meu olho é castanho, eu queria azul. Ai, o meu azul, aí eu olho pro sol, dói. Eu queria que o meu fosse... A gente nunca tá feliz, né? Então, assim, graças a Deus que nós temos uma pele, né? E que nos protege. Graças a Deus que a gente tem cabelo, né? Careca. Então, graças a Deus que esses olhos a gente consegue ver com eles. Eles não têm nenhum problema tão grave. O meu tem miopia, não é tão bom assim, mas eu enxergo, né? Imagina se a gente não pudesse ver. Então, a gente tem que tomar conta daquilo que te pertence para a gente viver cada vez melhor, tá? Então, o protetor solar, ele não é um acessório inútil, ele é um acessório para a sua saúde. Não é algo assim, né, que, eu não quero ficar velha. Não é só isso, né? É a questão do câncer, né? Meu pai está fazendo radioterapia, vocês já sabem disso. Misericórdia, a quantidade de gente que entra e sai. Enquanto eu tô lá fazendo rádio em diversas partes do corpo, inclusive na pele, é muito. Essa doença está tomando conta da população. E então, o que a gente puder fazer para prevenir, né, seria interessante. Uma senhorinha, eu fiquei com tanta dó dela, ela tá com câncer, começou na pele, começou no rosto, e ele pegou a parte interna da boca, formou feridas na boca dela. Ela mal fala, é difícil para comer, para se alimentar. Senhora, não sei nem quantos anos ela deve ter, quase uns 80 anos, tadinha. Então, uma senhorinha sofrendo, né, com um câncer que iniciou na pele. 90% dos cânceres de pele, ele tem a ver com a questão dos raios do sol. Não é quase zero genética, o de pele,
né? Então, tem coisas que dá para a gente prevenir, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Voltando aqui na tabela, então, esse é o negro, esse é o mulato escuro, esse é o mulato médio, então ele tem 2 genes, ó, tá? Recessivos. Aí nós temos o mulato claro, que ele vai ter 3 genes, só um dominante, ou ele é assim também, ó. Ele tem um gene dominante. Os outros são recessivos, ó, ou A ou B. Então, negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e o branco. O branco é totalmente recessivo, tá? Então, essas são as tonalidades de pele. No momento de fazer os exercícios, vocês têm que fazer os exercícios com segregação independente, tá? Então, por exemplo, mulato, vou pegar aqui, um mulato escuro, uma mulata clara. Vocês conseguem perceber que os genes que condicionam o mulato escuro, você tem 2 tipos de genes? Aí vamos supor que a Gabi resolve fazer o exercício com esse gene. Azão, azinho, Bzão, bezinho, Bzão, bezão. Tá? E a Júlia resolve fazer o exercício com esse gene aqui. E aí? Os 2 genes são mulato escuro, sim ou não? Sim. Sim. Se eles, os 2, são mulato escuro, eu posso usar qualquer um ou eu tenho uma regra que eu tenho que escolher um só e qual eu escolheria? Pode usar qualquer um, porque não vai interferir na resposta. Exatamente. Então, na hora de fazer os exercícios, se tiver esses, que é os 2, né? O negro é o negro, o branco é o branco. O mulato médio é esse, não tem outro. Mas o escuro e o claro, você tem 2 genes diferentes. Então, qualquer um que vocês usarem para fazer o exercício, no final das contas, na hora de fazer a junção para descobrir se é mulato escuro, mulato claro, mulato médio, vai dar a mesma coisa, tá? Então, vou usar esse. Azão, azinho, bezão, bezão. E o mulato claro, nós temos esses 2. Eu vou usar esse aqui. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Como que eu vou cruzar isso daqui? Como vocês já fizeram, segregação independente, a mesma coisa. Separa os genes, né? Azão, bezão. Azão, bezão. Precisa pôr de novo? Certo? Não precisa. Se o gene é o mesmo, não precisa. Então, azão, bezão, azão, bezão. Azinho, bezão, azinho, bezão. Então, eu só tenho os gametas produzidos por esse cidadão aqui vão ser sempre esses. Esses são os gametas que esse mulato escuro vai ter. Esse mulato escuro pode ter um filho branco? Branco totalmente. Não. Branco totalmente não, porque ele tem, ó, pelo menos esse bezão aqui. Se ele casar com uma mulher branca, no mínimo vai nascer o quê? Um mulato claro, que é branco, mas não é branquelo. Mas tem um tonzinho de melanina lá, mais do que o branco, certo? Então, o mulato escuro não vai ter um filhinho branquinho, 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 não. É uma tonalidade de mulato claro, tá? Aí, mesma coisa aqui. Segrega a mãe, azinho, bezão,
Azinho, Bzinho. Azinho, Bzão já tem. Azinho e Bzinho também já tem. E aí faz os cruzamentos e descobre as probabilidades desse gene. Lembrando que todas as vezes que vocês forem fazer isso, coloca os genes maiúsculos na frente para já ficar o exercício mais fácil de vocês verem a resposta. Então, esse aqui, por exemplo, ó, põe o azão na frente, ó. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Esse com aquele, azinho, azinho, Bzão, Bzão. Esse com esse, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Tá vendo? Sempre o maiúsculo na frente para ficar mais fácil. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Então, você tem aqui, ó, um mulato escuro. Aqui é o médio. Médio. Ah, sim, pode acontecer também de médio, ó. Eu não falei aqui, mas também pode, tá? Pode ser assim ou o contrário. Azão, azão, Bzinho, Bzinho. Tem que ter 2 genes maiúsculos e 2 minúsculos, não importa quais são. Então, esse cidadão aqui, ó, é mulato médio, tá? Então, esse é mulato médio, esse é mulato médio. Esse é mulato escuro. E esse é o quê? Mulato claro. Vou fazer um. Então, essas são as probabilidades desse casal. Então, esse casal pode ter filhos mulatos, negro não e nem branco, certo? Então, na hora de fazer os exercícios, vocês vão usar os conhecimentos que vocês já têm, segregação independente, tudo mais, mas vocês vão analisar herança quantitativa, porque não é um gene só, são vários genes para determinar uma característica. Então, você já usou segregação independente para fazer ervilha lisa ou rugosa, verde e amarela. Nós estamos falando de 2 características. Aí você usou segregação para fazer as 2 características, né? Aí fez desse jeito aqui. Nós vamos fazer isso aqui, mas para achar uma característica só. Eu só quero saber a cor dele. Mas eu posso também usar fazer para uma característica só, que é a herança quantitativa. Cor de olhos, a mesma coisa. Se apareceu, eu não li os exercícios, mas eu acho que não tem. Mas se tiver, a mesma coisa. Só que a diferença é que cor de olhos, em vez de ter 2, são 3 genes, tá? Então, era isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tentam fazer os exercícios. Toma cuidado com o exercício do Moodle, principalmente com aquela atividade que eu falei para vocês, que está faltando preencher a pele, né? Deixar negrito, porque aquela atividade lá tem uma pegadinha, hein? Toma cuidado, tá bom? A vitamina D interfere sim na cor, né? Ela faz com que o cálcio seja absorvido pelo osso e a melanina se espalha de maneira mais equilibrada na pele. É importante o solzinho. Mas você tem que tomar um solzinho com protetor para entrar a luminosidade positiva, não o UV, certo? Tudo bem, pessoal? Então era isso. Por hoje é só. Fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu? Beijinho. Tchau, Bets. Até a próxima. Tchau, Yandra. Até. Tchau, Gabi. De nada.